No início da década de 1920, no Brasil, crescia cada vez mais a insatisfação de uma parcela da população em relação à nossa situação política. Assim surgiu o movimento tenentista, em que diversos jovens oficiais de patente mais baixa saíram das ruas para exigir reformas na estrutura de poder. Os movimentos foram a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, a Revolta Paulista de 1924, a Comuna de Manaus e a Coluna Prestes, os quais nós vamos entender melhor agora. A Revolta dos 18 do Forte de Copacabana foi um levante político-militar ocorrido em 5 de julho de 1922, liderado pelo capitão Euclides Hermes da Fonseca e pelo tenente Siqueira Campos. Os protestos eram contra a política brasileira que beneficiava as oligarquias ruralistas. No dia do confronto, 17 militares e um civil marcharam pela praia de Copacabana e foram contra cerca de 3.000 soldados do exército. A longa dominação política das oligarquias ruralistas causava grande descontentamento, já que não havia plena democracia. Com a política do café com leite, apenas São Paulo e Minas Gerais controlavam a presidência da República, e com o voto aberto, os coronéis controlavam em quem a população iria votar. O país passava por uma forte crise econômica e o ensino estava deficitário. Havia um ideal democrático almejado, que se afastava com o poder de latifúndio. Por tudo isso, os oficiais de baixa patente planejavam acabar com a República Velha. Em 1922, o governo mandou fechar o clube militar e prender o Marechal Hermes da Fonseca, o presidente do clube. Isso causou revolta entre os militares, e então quartéis combinaram de se amotinarem no dia 5 de julho de 1922. Porém, no dia, somente o Forte de Copacabana e a escola militar acabaram se levantando. Os militares de alta patente, ainda que descontentes com os rumos da política, se acovardaram. Por isso só havia militares rasos, como tenentes, cabos e soldados. Assim que a revolta dos 18 começou, o forte do Copacabana foi bombardeado pela fortaleza de Santa Cruz da Barra. Cercados e sob fogo cruzado, as 3 centenas de revoltosos continuavam dispostos a resistir. Mas na manhã do dia 6, só restavam 29 combatentes. Após as deserções, restavam 17 militares na marcha, além do civil gaúcho Otávio Corrêa, que se juntou a eles. E então prosseguiram na jornada suicida ao rumo das forças oficiais. O tiroteio foi intenso e a areia da praia de Copacabana se tingiu de sangue. Depois do incidente dos 18 do Forte, que tentou derrubar o governo de Arthur Bernardes, os integrantes do movimento tenentista pareciam ganhar maior força política. Dessa forma, os oficiais de baixa patente que faziam parte do movimento tentaram articular novos golpes contra o regime oligárquico vigente. Para tanto, buscavam empreender uma série de revoltas militares simultâneas que pudessem forçar a queda do presidente. No dia 5 de julho de 1924, tropas de São Paulo tentaram promover um movimento de caráter nacional que deveria tomar conta de outras importantes cidades do país. Entretanto, a rebelião liderada por Isidoro Dias Lopes conseguiu acender outros focos somente em Mato Grosso, Amazonas, Pará, Sergipe e Rio Grande do Sul. No estado paulista, a ação tenentista conseguiu tomar pontos estratégicos da capital e atacar o Palácio dos Campos Elíseos, sede do governo estadual. A violência dos bombardeios deixou várias partes da cidade destruída e a ausência do presidente estadual transformou o Palácio do Governo em um foco de resistência tenentista. Entretanto, a falta de apelo popular enfraqueceu o movimento. Em 10 de julho de 1924, os revoltosos divulgaram um manifesto que exigia a imediata deposição do presidente Arthur Bernardes e um conjunto de reformas políticas. De fato, os tenentistas não tinham um projeto de poder claramente definido. Suas críticas giravam em torno da corrupção eleitoral que assolava o país, na instauração do voto secreto e a reforma das instituições de ensino. Sem articular um projeto para as maiorias, defendiam a reintrodução dos militares na vida política nacional. Não resistindo à superioridade bélica das forças fiéis ao governo federal, os tenentes paulistas decidiram deslocar o movimento para outra localidade. A Comuna de Manaus fez parte da sequência de movimentos tenentistas que estavam ocorrendo entre os anos 1920 a 1930 no Brasil. No dia 23 de julho de 1924 é promovida a Comuna de Manaus, terceira revolta tenentista. O movimento teve apoio da população pobre e isso lhe deu força, já que todos queriam mudanças sociais.
Os militares se organizaram de forma secreta e passaram a exigir poder político para o exército e a saída do então presidente da República. Além disso, eles exigiam reformas no ensino e outros direitos. Os objetivos de desenvolver a Comuna de Manaus eram os mesmos das outras revoltas: voto secreto, reformas no ensino público, poder político ao exército e a destituição do presidente da República. Porém, existiu um diferencial nessa terceira revolta tenentista: a queda no preço da borracha. A borracha era um produto que movimentava a economia do estado do Amazonas nesta época. A queda no valor dessa matéria-prima teve início com o fim da Primeira Guerra Mundial. Na tentativa de amenizar a crise, o governo do estado contraía empréstimos e buscava ajuda federal, mas sem resultado. O então presidente do estado do Amazonas, César do Rego Monteiro, ofertava empréstimos a juros altíssimos à população e aumentava os impostos. Com isso tudo, a revolta cresceu e a Comuna de Manaus ganhou força e apoio da população. O movimento foi liderado pelo tenente Alfredo Augusto Ribeiro Júnior e a revolta ganhou corpo e se espalhou pela capital do estado e pelo interior. O movimento também chegou ao Pará e ao Maranhão, com forte apoio popular. A Coluna Prestes foi iniciada em 1925, tendo duração de 2 anos. Como dito anteriormente, todas as revoltas possuíam o mesmo ideal: lutar pelo fim da República Velha. A particularidade da Coluna Prestes perante as demais revoltas foi a mais longa, com a duração de 2 anos, e seu objetivo era realizar um levante da população contra o governo vigente. Em abril de 1925, Luiz Carlos Prestes, uma das personalidades políticas mais influentes no país durante o século XX, liderou um grupo de militares no Rio Grande do Sul para formar a Coluna Prestes. Além disso, com o fim da Revolta Paulista, em 1924, muitos militares liderados por Miguel Costa dispersaram do interior de São Paulo para o estado do Paraná. Assim, encontraram com Prestes, que vinha da cidade de Alegrete, no estado do Rio Grande do Sul. Dessa forma, paulistas e gaúchos uniram-se com o mesmo objetivo: percorrer o interior do Brasil, promovendo um levante popular contra o governo. No ano de 1927, os participantes da Coluna Prestes estavam cansados de perseguições do governo e do tempo que a marcha perdurava, 2 anos. Então, os integrantes do movimento decidiram se exilar em países que faziam fronteira com o Brasil. Parte foi para o Paraguai e outra para a Bolívia. Luiz Carlos Prestes se exilou na Bolívia e no ano de 1928 foi para a Argentina estudar comunismo, que para ele era a solução para os problemas que existiam no Brasil. As ações realizadas pela Coluna Prestes por meio de comícios e manifestos nas regiões que percorreram foi importantíssimo para despertar o conhecimento político e social na população. O levante político e social da Coluna Prestes não teve impacto direto no governo, porém foi fundamental para desestabilizar a oligarquia cafeeira, dando sequência o próximo levante que enfim destituiu a República Velha, a Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas.